Bem-vindos à aula de hoje, eu sou o professor Rubens e você está numa aula de física. Do funcionamento da visão. Vamos aprender a identificar os seus componentes e reconhecer alguns problemas que podem ocorrer nesses componentes. Quais são os componentes da visão? Transmissor, receptor e decodificador. Se tiver problema em um deles, a gente vai ter dificuldades. Vamos então compreender cada um desses componentes. Primeiro vamos entender o que é um transmissor. Um transmissor, no mais comum que a gente escuta, é aquele satélite que transmite as ondas. A gente tem muito costume de pensar no satélite transmitindo suas ondas para algum lugar. Esse lugar é um receptor. O satélite transmitiu, mas o que ele transmitiu foram ondas, impulsos. A antena, o receptor, captou, mas ela captou ondas e impulsos. Só tem significado para ser um programa de televisão, por exemplo, se tiver um decodificador que interprete isso e gere a imagem na televisão. Então, nós temos o transmissor, que nesse caso é um satélite, o receptor, que é a antena, e o decodificador, que interpreta esta informação. Um para transmitir, um para captar e um para interpretar, para dar um significado. Como isso fica na visão? Na visão, nós vamos ter um transmissor. Esse transmissor nosso vai ser a árvore. Para efeito de estudo, a gente considera ela transmitindo. Ela, na verdade, pega a luz do sol e reflete nas cores que a gente vê. Então, a árvore transmite para um receptor. Nesse caso, o nosso receptor vai ser o olho. Ela transmite em ondas. Nós vimos que as partículas luminosas se comportam como ondas, mas sabemos, para efeito de estudo, que é mais fácil a gente desenhar em linha reta. Então, nós temos já dois componentes, o transmissor e o receptor. Está faltando o quê? Um decodificador, algo que interprete a informação, que é o cérebro. Ele decodifica a informação. Por que ele decodifica? Porque só tem significado, porque o cérebro consegue interpretar isso. Repara, o topo da árvore na parte de cima é também o topo da árvore aqui, ó, mas na parte de baixo. A imagem ela é gerada invertida. Ela inverte aqui na região do cristalino e fica formada aqui na retina. O cérebro capta essa imagem de cabeça para baixo, invertida, e interpreta para você. Isso são transmissor, receptor e decodificador dentro da visão. Agora, basicamente o que nós precisamos lembrar é da lente, o cristalino, e da retina, que é uma tela onde projeta a imagem. Na biologia vocês vão ver um pouco mais elaborado isso. Vocês vão ver um olho assim mais completo. E eu trouxe esse aqui para vocês observarem esses componentes aqui, ó. Eles são os cones e os bastões. Até parecem elementos eletrônicos, né? Se você pega uma placa de computador e olha, ele é mais ou menos com essa aparência estranha. O que ele faz ali? Ele capta as ondas de cada cor e envia para o cérebro fazer a interpretação. Então, cada cone, cada bastonete, ele capta uma frequência diferente, uma cor diferente e envia para o cérebro interpretar o que ele está vendo. Vamos falar então agora sobre os problemas que podem acontecer na visão. O primeiro deles é esse daí. A ausência de transmissão. A tela escura significa que não tem luz. Sem luz, sem transmissão, você não enxergaria nada. Primeiro problema na fonte de transmissão. Como se o satélite tivesse caído, não tem sinal de satélite. O próximo problema de visão vai ser relacionado ao receptor, quer dizer, os olhos. Então botei aqui a visão perfeita para vocês. Reparem a imagem formada no fundo do olho. Esse desenho, ele deveria ter esse X aqui no meio. Por que não tá? Porque em alguns locais você vai encontrar ele invertendo aqui. E eu trouxe para vocês entenderem o seguinte, não faz diferença para a aprendizagem. No cálculo é óbvio que faria diferença. Bom, vamos lá. A miopia. A miopia acontece da imagem formar à frente da retina. Você teria que fazer a correção usando uma lente divergente. Ela tem esse formato aqui, esse buraquinho dos dois lados é chamado de concavidade, então essa é uma lente côncava divergente. Ajuda a corrigir o posicionamento, fazendo com que a imagem se forme no local certo. O míope, ele tem problema para enxergar de longe, então aqui tem a visão de um míope afastado. Pelo óculos ele até vê melhor,
mais afastado, totalmente embaçado. O outro problema de visão muito comum é a hipermetropia. A hipermetropia faz a imagem se formar fora do olho, a parte de trás, quer dizer, está muito afastado. Para corrigir, você usa essa lente convergente e ela tem esse formato boleado, né? Ela é uma lente convexa. Ajuda então a formar no local certo. O hipermetrope, né? Aquele que tem hipermetropia, o problema dele é para enxergar de perto. Então você pode reparar nessa imagem, aqui a gente teria a visão de um hipermetrope totalmente nítido atrás e já 100% embaçado na parte da frente. O último problema que nós estudamos é o astigmatismo. O astigmatismo ele tem um defeito na curva do olho e faz a imagem se formar de maneira imprecisa. Quer dizer, não consegue formar foco. Para corrigir isso, usa-se uma lente convergente para correção. A diferença aqui é a posição, que ela não é totalmente boleada, tá ok? Ela é meio côncava também, tá? Mas a concavidade, repara, é ao contrário da primeira concavidade que a gente viu. O astigmatismo, ele impede que o olho forme um foco. O foco fica fugindo, fica embaçado, fica desfocado mesmo. Quem tem astigmatismo enxerga assim. As linhas, repara, estão todas borradas pela lâmpada porque não foi capaz de formar o foco. Ou, de uma maneira geral, totalmente embaçado. As 4 maneiras básicas de se enxergar. Claro, a visão perfeita, tudo em foco. O míope, foco no que é perto, mas afastado com problema. O hipermetrope, foco no que é afastado, mas o que está perto, embaçado. E o astigmata, né? O astigmatismo, aquele cara que está tudo completamente embaçado. Então nós já vimos um problema na transmissão, que seria a ausência de luz, e na recepção, a antena está com defeito, o olho está com defeito. Falta o problema de decodificação, ou seja, um problema no cérebro. E isso a gente vai ver, por exemplo, nessa imagem. Se eu perguntar para vocês qual das duas linhas, né, se é esta primeira ou esta segunda é maior, você vai dizer para mim, muito provavelmente, que essa segunda aqui, ela é maior. Por quê? Porque o seu cérebro está interpretando isso de uma maneira errada, ele está sendo conduzido ao erro. Não acredita, não? Então, olha só, vou botar as linhas em paralelo aqui para você ver. Elas têm exatamente o mesmo tamanho. O que aconteceu foi um problema na decodificação, na interpretação. Esse problema a gente costuma chamar de ilusão de ótica. Claro que não se refere só a problemas pensados, né? Esse desenho foi pensado nisso. Você pode pensar, por exemplo, em imagens. As imagens a gente pode ver um cachorro cuspindo fogo aí, como se fosse um dragão, e essas pinturas são muito fáceis de serem vistas. Aí você vê que a aparência que nós temos é que esse grupo de trabalhadores está no alto de um precipício. Claro que o cachorro não cospe fogo e eles não estão no alto de um precipício. Isso é um problema de interpretação. A decodificação. O cérebro não conseguiu interpretar com precisão o que ele está. Eu espero que você não tenha dúvida, mas se tiver, pode mandar uma mensagem pra gente. Vamos treinar, bora trabalhar.